obrigado mais uma vez pelo sábado. Muito obrigado por nós podermos nos reunir aqui em tão boas condições para poder estudar mais da Tua Palavra, Pai. Peço uma porção do Seu Santo Espírito sobre cada um aqui para ajudar a compreender as coisas inspiradas. Também sobre mim, para que eu possa falar com clareza e que cada um possa compreender. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa tarde. Hoje à tarde a gente vai estar estudando sobre um pouquinho sobre o Islã na profecia bíblica. Okay? A gente vai entender um pouco como que o papel do islamismo ele tem parte na profecia bíblica. A gente já viu estudando na semana passada que a profecia relacionada ao islamismo teve efeito fundamental na história mamerita, lá em 1840. E a gente vai seguir estudando. Alô? Não está funcionando. Vou pegar o outro. Som. Ok. Então a gente vai seguir estudando o papel do islamismo na profecia, ok? E a gente vai ver uma coisa muito importante, porque o Islã está dentro das 7 trombetas. Já estudaram as 7 trombetas? Ok? A gente vai estudar um pouquinho das 7 trombetas. Eu deixei isso escrito aqui. A gente já vai falar sobre isso. As 7 trombetas são assim. Estão lá em Apocalipse 8, começa, e Apocalipse 9. Temos a primeira, segunda, terceira e quarta trombetas. Ok? As trombetas, as 7 trombetas, são ataques contra Roma. Ok? Isso é bem claro. O Lee Smith, no livro dele que ele fala sobre Daniel e Apocalipse, ele deixa isso claro. Que as trombetas são juízos contra Roma. Ok? Roma está lá fazendo o seu trabalho, Deus manda juízo sobre eles. E as 4 primeiras trombetas, elas estão identificando tribos bárbaras. Os bárbaros, ok? Esses ataques são feitos pelos bárbaros. E aí, a gente tem a quinta, a sexta e a 7ª trombeta. E dentro da quinta, da sexta e da 7ª trombeta, cada uma delas tem o que nelas? Um ai. Então a quinta trombeta tem primeiro ai. A sexta trombeta tem o quê? E a 7ª trombeta? Terceiro ai. Ok? Esse ai, ok? Ou esses ais, se a gente for estudar eles, como está aqui nos diagramas, nessa parte aqui, falam de atividades de povos islamitas, o Islã atacando também Roma. Só que agora não mais Roma papal em si, né? Atacando os exércitos de Roma papal. Ok? Só para a gente identificar, isso daqui são as 7 trombetas. 4 delas são apenas trombetas. A quinta, sexta e a 7ª, cada um tem a primeira, a quinta tem o primeiro ai, a sexta tem o segundo ai e a 7ª trombeta tem o terceiro ai, que são atividades relacionadas com o islamismo. Isso que a gente vai estar estudando hoje, ok? Mas, para a gente entender os 3 ais, ou mais especificamente, para a gente entender o terceiro ai, porque o primeiro e o segundo já foram entendidos e eles já foram estabelecidos pela inspiração, que são exatamente isso daqui que está escrito, ok? Então a gente apenas vai fazer referência neles, porque já foi estabelecido como verdade. Aquilo que é verdade nunca deixa de ser verdade. A nova luz não despreza a luz antiga, ela é acrescentada, não é isso? A nova luz não vem para desfazer o que já foi estabelecido como verdade, ela vem para acrescentar, para adicionar informação. Então, para a gente entender o terceiro ai,
a gente vai pegar a base desses dois A's aqui. Ok? Ok? Dessa forma a gente vai estar estudando e entendendo um pouco mais por que 11 de setembro é assunto de profecia bíblica, como a gente disse semana passada e como foi pregado hoje de manhã aqui também pela Gabi, ok? Vamos lá, por que eu escrevi esses exemplos aqui no quadro? A gente vai usar um princípio de interpretação profética muito importante, ok? E esse princípio de interpretação profética mostra o seguinte, que a gente vai ver. Para a gente entender Roma moderna, o que a gente precisa saber como é que foi? Se a gente pegar Roma pagã e mais Roma papal, a gente sabe quem é? Roma moderna. Querem um exemplo disso? Abram em Daniel comigo, Daniel 7. As características de Roma pagã e as de Roma, Daniel 8, por favor. Daniel 8, verso 9. As características de Roma pagã, as características de Roma papal, podemos identificar as características de Roma moderna. Daniel 8, verso 9 diz: e de um deles saiu um chifre muito pequeno, esse é o Império Romano, ok? A qual cresceu muito para o sul, para o oriente, para a Terra Formosa. Quantos lados? 3 lados. Então, quais são esses lados? Repete aí pra gente. Sul. Terra Formosa. Mas e Roma papal? Roma papal, para subir no poder, o que ela precisa fazer? Vamos lá em Daniel 7, verso 24. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro. Quem é esse outro? É o chifrinho, não é? O chifre pequeno que tem bocas e olhos e fala contra o Altíssimo. Quem é esse? É o papado. E para ele subir o poder, aí o final do verso diz, e abaterá 3 reis. Então, assim como Roma pagã teve que, ele atirou para os 3 lados, ok? Assim, Roma papal também teve que conquistar o quê? Três chifres. Esses são os meus chifres, ok? Os meus não, né? Esses são os chifres que eu estou representando. Então, Roma pagã tem que conquistar 3 áreas. Roma papal tem que conquistar 3 áreas. Será que Roma moderna também? Também? Aí entra o estudo de Daniel 11, 40 a 45. Vai lá em Daniel 11, verso 40. Aqui a gente não vai passar só por cima para a gente dar uma olhada. Mas no verso 40 fala que o rei do norte, que é o papado, vai se levantará contra ele, o rei do sul, ok? Então, a primeira coisa que o papado, Roma moderna, tem que conquistar é o rei do sul, que vocês já viram, ou se ainda alguém de vocês não assistiu, estudando, vão ver que é a União Soviética, a Rússia, que foi conquistada em 1989. Então, nós temos o primeiro ponto aqui, ok? A Rússia em 1989. No verso 41 diz que vai entrar na Terra Gloriosa. Isso daí é o decreto dominical, que é passado primeiramente aonde? Nos Estados Unidos da América. E aí no verso 42 diz: estenderá sua mão contra os países e a terra do Egito não escapará. O Egito é o símbolo do mundo. É como Apocalipse 13. Primeiro o decreto vai nos Estados Unidos e aí é forçado, é apresentado e o resto do mundo segue. É o que o grande conflito diz. Primeiro nos Estados Unidos e depois no mundo. 3 áreas geográficas. E aí ele tem um domínio total do mundo. Como diz nos próximos versos também Apocalipse 13. 3 áreas geográficas, 3 áreas Roma pagã. 3 chifres Roma papal. Roma moderna, 3 também. 3 áreas geográficas que tem que conquistar. Se você pega as características de 1 mais 2, você tem a característica do terceiro. Roma, ok? É um exemplo disso.
Primeira Babilônia, ok, lá. Segunda Babilônia, a gente tem Babilônia moderna. Mas aí eu quero pegar um exemplo muito interessante para também exemplificar isso. Elias, ele foi o primeiro Elias que a gente diz, certo? Elias, quando ele estava enfrentando o povo que estava em apostasia, ele teve que lidar com 3 grupos de pessoas, ok? 3 pessoas, eu vou deixar um pouco mais claro aqui, que a gente vai entender cada um deles. Primeiro é Acabe. Acabe era quem? O rei. Ele é representado pelo poder civil. E a mulher de Acabe? Jezabel. E Jezabel está o quê? Atrás das cenas, influenciando Acabe para que mate Elias, não é isso? Ou Jezabel está lá na frente do monte, não, vamos destruir Elias, como é que ela está? Ela está atrás das cenas, ok? Então nós temos Acabe e Jezabel. Só que quem que Jezabel é comparada em Apocalipse? Com Babilônia, não é isso? Porque é justamente o papado que vai lá nos Estados Unidos promulgar a lei dominical? Não, o papado influencia as igrejas protestantes, o papado está atrás das cenas. Ele influencia as igrejas protestantes e as igrejas protestantes pedem ao governo americano que passem a lei dominical. É a mesma coisa, ok? Jezabel está por trás das cenas, influenciando os falsos profetas, ok? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, vamos lá. Jezabel. E aí nós temos Acabe, Jezabel e os falsos profetas, que são os profetas de Baal. Os profetas de Baal são verdadeiros ou falsos? Só que, irmão, a gente diz que João Batista veio no espírito de Elias. João Batista veio no espírito de Elias. E na época de João Batista, quem que ele teve que enfrentar? Quem era o poder do Estado representando? Herodes. Só que Herodes estava em um relacionamento ilícito com quem? Com Herodias. E a gente sabe muito bem que o relacionamento da igreja com o Estado, ou seja, do papado com os Estados Unidos, é representado como um relacionamento ilícito, onde a igreja está em cima do relacionamento, está sobre o relacionamento, está controlando o relacionamento. E isso é representado pela imagem da besta. João Batista estava apresentando a mensagem e a advertência quanto à marca da besta. Ele estava apresentando a mensagem da imagem da besta, ok? Que estava acontecendo aqui nesse relacionamento ilícito entre Herodes e Herodias. Só que Herodias tem uma filha. Qual é o nome dessa filha? Salomé. No grande conflito deixa bem claro que as filhas, quem são as filhas de Babilônia, ou as filhas do papado? As igrejas protestantes. E as igrejas protestantes também são símbolo do quê? Dos falsos profetas, ok? As igrejas protestantes são símbolos do falso profeta, representado aqui por Salomé. E os 144 mil, ou no fim do mundo, nós temos as características do primeiro Elias e do segundo Elias. Talvez eu coloquei errado 144 mil, porque no fim do mundo nós temos aquelas pessoas que vão ser transladadas para o céu sem passar pela morte, e aquelas que também vão para o céu, mas vão passar pela morte, como mártires. Só que no fim do mundo, em Apocalipse 16, abrem lá comigo. Verso 13. O povo de Deus vai enfrentar 3 poderes unidos. E da boca do dragão, da besta e do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E da boca do quê? Dragão. É o poder do Estado. A irmã te diz isso claramente. Primeiros escritos, tenho que lembrar a página. Ela fala, reis, governantes e legisladores são representados pelo dragão.
poder do Estado. Acabe e Herodes representando o poder do Estado, assim como o dragão. Besta. Quem é a besta, gente? O papado, não é isso? A besta é o papado. Assim como Jezabel é representado pelo papado em Apocalipse 2 ou 3. Assim como Herodias está no relacionamento com o poder do Estado, que é com o papado que vai estar em um relacionamento ilícito com o poder do Estado. Mesma coisa. Conseguem ver? É o dragão, a besta e o... falso profeta. E o falso profeta é representado pelo protestantismo apostatado dos Estados Unidos. São os protestantes que influenciam o Estado... é o papado que influencia os protestantes, e os protestantes vão ao Estado para passar a lei dominical. É Herodias que quer a cabeça de João Batista, e por isso ela influencia Salomé, para que faça a dança da decepção, para enganar e pedir a cabeça para Herodes. É Jezabel que está por trás das cenas, para fazer com que Elias seja morto, e temos os profetas de Baal. Todos esses nesse relacionamento. Vocês conseguem ver isso? Que essa tríplice união no primeiro Elias e no segundo Elias é representado por nós no terceiro Elias. Vocês conseguem ver isso, sim ou não? Sim? Amém. Irmãos, pela característica de 1 mais 2, a gente consegue entender o 3. Ok? É isso que a gente consegue entender. Esse é um princípio muito claro para a gente entender a profecia bíblica. Por que isso é importante? Para a gente entender o terceiro ai, a gente tem que usar o mesmo princípio. Para a gente entender o terceiro ai, tem várias maneiras de entender o terceiro ai. E eu vou estar mostrando uma maneira um pouco mais simplificada para a gente entender. Mas o primeiro ai e o segundo ai já foi estabelecido pela inspiração como verdade. Logo, para a gente entender o terceiro ai, o que a gente vai fazer? A gente vai ver o segundo. E o primeiro ai. Tripla aplicação da profecia. A gente entendendo o primeiro e o segundo, a gente vai entender as características do terceiro. E é isso que a gente vai fazer agora, ok? Vamos estudar então um pouquinho sobre o primeiro e o segundo ai. E aí a gente vai entender mais sobre o terceiro. Abra uma Bíblia, Apocalipse 9. Irmãos, as primeiras 4 trombetas, cada uma delas começa lá no capítulo 8, ok? Elas são trombetas que é basicamente assim, é um verso para cada trombeta, um ou 2 versos. Elas não têm muitas informações, ok? Os pioneiros entenderam elas sendo, respectivamente, vou só trazer para vocês aqui falando. A primeira trombeta eles entenderam que estava se tratando de Alarico. A segunda trombeta eles entenderam que estava se tratando de Genzerico, pelos vândalos, né? Alarico é pelos visigodos. Genzerico pelos vândalos. A terceira trombeta, eles entenderam que estava se tratando de Átila, através dos hunos. E a quarta trombeta, por Odroaco, pelos Zérulos. Tá? A gente não vai passar muito sobre essas trombetas, só para deixar aqui gravado, registrado. A gente vai partir da quinta trombeta, porque na quinta trombeta que começa o quê? O primeiro ai. Então, olha aí no capítulo 8, no último verso, rapidinho. Já se passou as 4 primeiras trombetas. Aí vai no verso 13 e diz: E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. Então, cada uma das próximas trombetas vai ter o quê? Um ai. Tá? Primeiro verso de Apocalipse 9. E o quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela do céu caía na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Os pioneiros entenderam isso como se tratando de Maomé. Ok? Maomé, o início ali, quando começou aqui em 606.
Na verdade, nossa, bem antes de 606. 606 é quando se reuniram a primeira vez, misturando informação. Lá em Maomé, quando ele começou com o islamismo, com essas... Ele recebeu uma profecia, eu estou tentando recordar ao mesmo tempo que da história. Vou dar prosseguimento, que eu não tenho exatamente... A minha lembrança não está muito acurada a respeito desse estudo. Vamos continuar lendo no verso 2. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado poder, com o poder que tem os escorpiões da terra. Irmãos, aqui a Bíblia está dando várias características a respeito do papel, do islamismo que está surgindo. E os pioneiros entenderam isso. Como eu já disse, o livro de Uriah Smith, que fala sobre Daniel e Apocalipse, ele fala sobre isso detalhadamente. Ele pega cada verso e a gente pode ver. Por exemplo, a estrela que está falando, quando a estrela cai, ok? Que cai do céu, a gente vai lá e vê o símbolo da estrela e vê quando uma estrela cai do céu. É porque ela não está simbolizando um anjo bom, mas sim um anjo mau, ok? A gente vai vendo ponto por ponto a respeito disso. Vamos lá. Olha o que diz Alexander Keynes em Sinais dos Tempos, volume 1, página 289. Dificilmente se poderá ver um acordo tão uniforme entre os intérpretes acerca de qualquer outra parte do Apocalipse, como acerca da aplicação da quinta e sexta trombetas, ou seja, do primeiro e segundo ais, aos sarracenos e aos turcos. É tão clara que dificilmente poderá ser mal compreendida. Em vez de um versículo ou dois designado cada um desses povos, todo o capítulo 9 de Apocalipse, em partes iguais, é ocupado por uma descrição de ambos. O Império Romano caiu, como se levanta pela conquista mas os sarracenos e os turcos foram os instrumentos pelos quais uma falsa religião se tornou o flagelo de uma religião apóstata. Por isso, em vez da quinta e sexta trombeta serem designadas como primeira apenas por esse nome, são chamadas ais. Como as primeiras, apenas por esse nome, são chamadas ais. Constantinopla foi sitiada pela primeira vez depois da extinção do Império Romano para o Ocidente por Córrois II, rei da Pérsia. Ok. Ele só tratando a respeito que isso se trata de um símbolo dos turcos e também falando um pouco mais sobre essas trombetas. Olha só o símbolo que essa mesma pessoa, Alexander, fala a respeito quando fala que abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço. Como os nocivos e até mortais vapores que os ventos, em particular o sudoeste, espalham na Arábia, ao maometismo espalhou-se daí a sua pestilência e influência. Levantou-se tão rapidamente e espalhou-se tanto como o fumo que se levanta de um poço, o fumo de uma grande fornalha. E este um adequado símbolo da religião de Maomé, em si mesmo ou comparada com a forte luz do Evangelho de Jesus. Não foi como a última, uma luz que desceu do céu, mas uma fumaça que subiu do poço do abismo. Então aí falando que Maomé, essa sua religião, que está se tratando dessa fumaça que sobe do poço do abismo. Fora, eu não quero entrar muito em cada símbolo aqui, porque senão iria ser bem grande o estudo a respeito disso. Quero só tratar de alguns pontos para a gente identificar quando que foi esse ai. Mas a respeito dos gafanhotos é muito interessante. E vamos lá para Êxodos 10. Verso 13. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe à terra um vento oriental. Todo aquele dia, aquela noite, aconteceu pela manhã, um vento oriental trouxe uns gafanhotos. É o vento oriental que traz o quê? Os gafanhotos. A gente vai ver que os gafanhotos são símbolo aqui, como em Apocalipse 9, do Islã, ok? Dos maometanos. E é o vento oriental que traz eles.
Ok, vamos prosseguir lá em Apocalipse 9. É com eles vem o flagelo. Exato. E os gafanhotos fazem o quê? Destruição. Ok? Verso 4 de Apocalipse 9. E foi elegido que não fizessem danos à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então aqui a gente está vendo que eles estão vivendo num período de lamento. Porque fala bem assim, vocês podem machucar eles, mas esses que nas suas testas têm o selo de Deus, não machuquem. Então o povo de Deus aí, ele está vivendo num período de selamento. E ao Islã é permitido que machucar, mas ao povo de Deus que está selado, não pode. Ok? Verso 5. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere ao homem. Ok? Vamos então para o quadro. Oi? Eu li essa invasão dos muçulmanos se deu contra Roma Oriental, né? Exato. Uhum. E eles não mexeram com os judeus. Não mexeram. Guardaram o sábado, né? O selo de Deus. Exato. Ok. Então vamos lá. Quanto tempo que eles tinham poder para atormentar no verso 5? 5 meses, não é isso? Irmãos, como aqui diz, a quinta trombeta, ela começou em 606, ok? Aqui no diagrama fala a respeito disso. Mas aumentando se levantaram, esse poder não se ergueu contra o princípio dos príncipes, porque não existiu até o período, ok? Estrela caída, 606, tá? Mas os pioneiros entenderam que o Ai se tratava quando os islamitas eles fizeram o primeiro ataque decisivo contra o Império Bizantino, ok? Que o Império Bizantino era lá, que eram os exércitos do papado. E esse primeiro ataque que teve foi no ano de 1299, como diz. E da fumaça vieram gafanhotos, está falando do gafanhotos como os islamitas. E seu poder era para danificar os homens por 5 meses, que são 150 anos, começando em 1299, ok? Irmãos, um mês na profecia bíblica tem quantos dias? 30. 30 vezes 5? 150 dias, que são 150 anos, ok? Ezequiel 4, verso 6, um dia que vale um ano, Números 14, 34. Cada dia um ano. Começou isso em 1299 e terminou em 1449. Então eu quero que vocês prestem bem atenção nisso daqui. Aqui nós temos 150 anos, que são 5 meses proféticos, não é isso? 150 anos. Isso daqui é o primeiro Ai. A sexta trombeta começou em 606. Então, se a gente pega isso daqui tudo, isso daqui é, a quinta trombeta. Isso daqui é a quinta trombeta. Mas o Ai é o período intenso da trombeta. Então, nós temos aqui a quinta trombeta, de 606 a 1449, mas o Ai, que é o período intenso de todo esse período, começa de 1299 e vai até
1449. Claro até aqui, irmãos? Isso foi os 5 meses. Mais especificamente, isso daqui foi 27 de julho. Primeiro ataque que foi feito. Então, os islamitas eles se juntaram e fizeram esse primeiro ataque em 1299. 150 meses, 150 anos é o período que eles tinham. Vamos lá no verso 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. É assim que é o ataque dos islâmicos. Sabe, é inesperado, é algo que acontece assim, do nada. É algo que vem assim, eles não sabem o que vai acontecer, é o medo, é o terror que eles passam, ok? E o parecer dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. É assim que eles ilustravam, olha aqui, cavalos aparelhados para guerra, tá? É assim que está no diagrama, como eles entenderam. 1299 é somado 150 que dá 1449. Isso, exatamente. Tá? Como mostra ali nos diagramas. O segundo. E sobre as suas cabeças, estou no verso 7. E sobre suas cabeças havia como coroas semelhantes de ouros, e seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Aí está fazendo toda a característica realmente a respeito dos islamitas. É muito interessante quando você vê a foto do pessoal, os turbantes, exatamente, os turbantes, os cabelos longos, né? E tinham couraças como couraças de ferro e ruídos de asas como ruídos de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes aos escorpiões, e os aguilhões das suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Aí repete os 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico seu nome era Abaddon e em grego Apolião. Presta bem atenção. Abaddon significa anjo destruidor e Apolião significa destruidor. Ou seja, fala que tinha um rei sobre eles. E esse rei fala Abaddon e Apolião, anjo destruidor e destruidor. Eles são um reino que a gente pode dizer assim, os islamitas são os que trazem o espírito de destruição, ok? Eles fazem ataques repentinos, não sabe quanto que vai atacar, tá? Essas são algumas características dele. É dito que eles podem atacar aos exércitos de Roma, como foi o entendimento dos pioneiros, mas eles não tinham poder para danificar os servos de Deus que estavam sendo selados, como diz no verso 4. Não danifiqueis os homens que têm nas suas testas o selo de Deus. Ok? Verso 4. Fala sobre isso. Tá? Então aí passamos o primeiro ai. E olha o que diz no verso 12. Interessante. Verso 12. Apocalipse 9, verso 12. Passado é já um ai. Eis que ainda disso vem quantos? 2 ais. Então aqui a Bíblia diz, passado é já um. Ainda vem 2. Tá? Então vamos lá. E o 6º anjo tocou a sua trombeta. Então aqui terminou o 2º ai. Termina a 5ª trombeta. A partir daqui vai começar a 6ª. Vai começar a 6ª trombeta. Ok? E tocou o 6º anjo sua trombeta e ouviu uma voz que vinha do céu das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. É interessante que isso ilustra o santo, né? A parte santa do santuário celestial. Jesus aqui está no santo. É o altar de ouro, a qual dizia o 6º anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês, ano, a fim de matarem, agora não é atormentar mais, agora é matar,
a terça parte dos homens. Ok? Vem aqui comigo, presta bem atenção. Diz que era para o ano, o mês, o quê? O dia e a hora. A gente já fez isso, não já? Só para voltar. Um ano tem quantos dias na profecia bíblica? Quantos dias tem um mês na Bíblia? 30. Um dia. E uma hora, a gente vai falar sobre isso. Uma hora são 15... Vamos tratar para anos, ok? Um ano tem 360 dias, não é? Cada dia é um ano. Claro? Um mês tem 30 dias. Cada dia é um ano, então são 30 anos, certo? Um dia é um ano. Se a gente usa a regra de 3, uma hora são 15 dias, tá? Se você pega 15 dias vezes 24, que são 24 horas, 4 vezes 5, 20, 1 vezes 4, 5, 6, 2 vezes 5, 10, 1, 2, 3, dá 360, ok? Bateu aí, certo? Então, uma hora, se você pega uma hora e multiplica por 24, dá um ano inteiro, 360, certo? Então, uma hora são 15 dias. Então, essa profecia, se a gente somar ela toda, dá 360 mais 30, 390. 390 mais 1, 391. Mais 15 dias, 391 anos e 15 dias. Muito precisa a data. 391 anos e 15 dias. Eles foram preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a terça parte dos anos. 1299 mais 391 anos e 15 dias dá quando? Em 1840, quando diz que maravilhoso impulso foi dado ao movimento e que a mensagem do advento foi levada a todos os postos missionários. 1840. Então, irmãos, prestem bem atenção. Esse daqui é o período do primeiro ai. Logo que acaba o primeiro ai, começa o segundo ai. Que acaba quando? Em 1840. Mas a sexta trombeta, ela se estende até 1844. Ok? A partir daqui, começa a sétima trombeta. Tá? Então é muito importante a gente entender esses fatores do primeiro e do segundo ai. 1299, 391 anos e 15 dias. Eu acho que essa profecia é mais assim, né? Precisa sim botar 15 dias ali no meio. E se você usa essa data, 17 de julho, acaba aqui o primeiro ai, começa o segundo, bate exatamente em 11 de agosto de 1840. E acaba o segundo ai. Ok? A sétima trombeta continua até aqui um pouquinho. Uma coisa interessante. 4 anos mais tarde aqui, 4 anos, ok? No ano de deixa eu trazer isso aqui um pouquinho mais para cima. 1453 é a queda do muro de Constantinopla. E acaba aqui o segundo ai, a gente também tem o número 4 aqui, até começar, até da 22 de outubro de 1844, ok? Então tá. Por que isso é importante? Como é que a gente prova agora que a sétima trombeta começa em 1844? Porque muitas pessoas vão dizer que a sétima trombeta é a trombeta que Jesus vai tocar para ressuscitar os mortos. É a última trombeta, ok? A última trombeta é bem diferente da sétima trombeta, tá? Primeiro lugar que a gente prova isso é em Apocalipse 11. Ah, não, espera aí comigo.
Vai lá em Apocalipse 11. Dá uma pausa, que é interessante dar uma pausa no capítulo 10. Porque a sexta trombeta acaba quando? Em 1840. E exatamente em 1840 que desce o quê? Que desce o anjo de Apocalipse 10. O anjo de Apocalipse 10, que tem um livrinho na mão, que aqui é doce e vai se tornar amargo. Então o anjo de Apocalipse 10 está exatamente aí, quando fala, e tinha na mão um livrinho, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Isso é uma mensagem de obra mundial. Essa obra mundial aqui, que é representada por colocar o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, é o caráter mundial que teve a obra em 1840. Então Apocalipse 8 está falando sobre as 7 trombetas. Apocalipse 9 está falando também sobre as 7 trombetas. Ele dá uma pausa para contar a história milerita em todo o Apocalipse 10. Ele fala totalmente da história milerita. E aí depois, em Apocalipse 11, vai voltar a falar a respeito da 7ª trombeta, lá no verso 14. Vê comigo lá no verso 14. Passado é o segundo ai, e eis que o terceiro ai cedo virá, não é isso? Então se passaram 2 ais, e a Bíblia diz que o terceiro ai virá. Só que aí a grande pergunta é, você pode ir até o final de Apocalipse, você não vai achar uma parte que diz bem assim, passado é o terceiro ai. Não tem. Sabe por quê? Porque ele é escondido. E você tem que comer do maná escondido para você conseguir achar. Porque isso é uma verdade teste para a última geração. E essa verdade teste para a última geração, a gente tem que descobrir. Mas está aí porque no verso 14 diz que é passado já o segundo ai, e a Bíblia diz que o terceiro ai cedo virá. Cadê o terceiro ai? É isso que a gente vai estudar agora, baseado no primeiro e no segundo ai, ok? O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam, o reino do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. Daniel 7, isso está em Daniel 7. Isso é 1844. E foi-lhe dado domínio e honra e o reino para que todos os povos, nações, ligam ao serviço. Um domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. 1844. Mesma referência aqui que o verso 15 de Apocalipse 11. Ok? Mas não só isso. Vamos continuar no verso 16. E os 24 anciões, estou em Apocalipse 11. E os 24 anciões que estão assentados sobre os seus sonhos diante de Deus, prostaram-se os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir e que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo de igual aos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dar galardão aos profetas, seus servos e os santos, e os temem ao Senhor, os pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. A gente vai estudar só esse verso aqui, mais para frente. É muito interessante. E olha o verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no templo. Na 6ª trombeta, o que viu? O que viu na 6ª trombeta? Vocês lembram lá? Vai lá. Em Apocalipse 9, no verso 13. Tocou o 6º anjo a trombeta e viu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro. O altar de ouro está em que parte? No santo. Só que aí você chega em 1844. E quando você chega em 1844, eu estou dizendo para vocês, e foi o entendimento que os pioneiros tiveram, como Uriah Smith, que a 7ª trombeta começou em 1844, as características da 7ª trombeta, como mostra no verso 19, diz que abriu-se no céu o templo e viu a arca da aliança. A arca da aliança foi vista na 7ª trombeta. E quando que a arca da aliança está em que compartimento do santuário? O Santíssimo. E quando que Jesus entra no Santíssimo? Em 1844. Então é esse texto que mostra que a 7ª trombeta começa em 1844. Não é na volta de Jesus. Até porque... Exatamente. O verso 18 também,
A irmã White vai dizer que hoje, a irmã White tem um texto, a gente vai ler hoje. Ela fala que todos os acontecimentos aqui são separados e seguidos um após o outro. E ela ainda diz, as nações estão iradas agora. A irmã White diz isso. Se as nações estão iradas agora, como que a gente vai dizer que a sétima trombeta é quando Jesus voltar? Quando Jesus voltar, para que vai precisar do Islã? Jesus já está voltando, ok? Finalizou tudo. Não tem mais isso, ok? Então, a sétima trombeta começa em 1844. Agora tá. Entendemos na linha... Pode apagar, irmãos? Entendemos na linha qual foi o acontecimento da sétima trombeta. Só que aqui diz bem assim, começou a sétima trombeta. Quando que vai vir o terceiro ai? Essa é a grande pergunta. E aí a gente vai entender isso baseado na tripla aplicação da profecia, como a gente estudou, como a gente viu no início desse estudo. Quanto tempo eu tenho? Hã? Quanto? 45? Certeza? Então tá. Isso é muito bom. A gente vai fazer um só ou a gente vai fazer uma pausa? A gente vai fazer dois. A gente vai entender o primeiro e o segundo ai para entender o terceiro. Vamos lá. Vamos para as primeiras características do primeiro ai, então. Tá. Método de guerra. Eram ataques o quê? Repentinos. Como um do escorpião, ok? Ele ataca muito rápido, ok? Isso acontece, a sua dor causa muita aflição, ok? A pessoa até não morre com uma picada de escorpião, mas ela fica aquilo tormentando. Era assim que eram os ataques dos islamitas naquela época. O segundo ai. Também eram ataques repentinos. O que esperar do terceiro? Qual era o objetivo do ataque deles? Porque as primeiras 4 trombetas eram atacar Roma, ok? A gente entendeu, por Smith, ele compreendeu isso, os pioneiros entenderam isso, que era ataque direcionado a Roma. E a gente viu que os ais, eles eram direcionados aos exércitos
os exércitos de Roma, assim como no segundo ai. Ok? Papado, ele estava lá, só que o papado tem exército próprio? Não tem. O que ele faz? Ele usa os exércitos, assim como o papado era em Roma, certo? Mas os exércitos de Roma eram o quê? Constantinopla, não era isso? Roma Oriental. Então, Roma Oriental era o exército utilizado pelo papado, e era esse o enfoque dos islamitas, atacar os exércitos de Roma, que aqui era representado pelo Império Bizantino, tá? Tanto que aqui, no final do no início do segundo ai, o que cai aqui é o muro de Constantinopla, ok? A sede do Império de Roma Oriental, ok? O Império de Roma Oriental cai aqui em 1453, logo no início do segundo ai, tá? Então ali, essas são as características que eles fizeram. E foi a primeira vez que foi usado armas de fogo contra Roma, ok? Por isso que aqui é representado, ó, armas de fogo usadas pela primeira vez pelos turcos montanos a cavalos contra Roma. Então aqui eram os turcos quando eles pegaram armas de fogo. Por isso que viu que saía fogo das suas bocas, assim que eles ilustravam. Aqui não tem, mas já no segundo ai tem. Os canhões que foram usados, exatamente. Eles estavam vivendo no período de selamento, irmãos. Lembra lá no verso 4 de Apocalipse 9? Mas somente os homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Se eles não têm o selo de Deus, ou tem alguns que têm, é porque eles estavam vivendo no período do selamento. Segundo ai. O segundo ai acaba justamente ali onde? 1840 a 44. E a Ellen White diz claramente que ela viu que em 1844 tinha uma porta fechada. Aquele período é o período que o povo estava sendo testado e provado. Eles estavam no período de selamento que eles viviam. No momento onde ia sair do santo e entrar no Santíssimo. Eles também estavam vivendo num período de selamento. Sim. Claro. O período de selamento do segundo ai é representado pelo final dele na época de 1840 a 44, ok? Esse período de 1840 a 44, como a gente leu semana passada, é o período onde Deus revela as 3 mensagens angélicas. E aqueles que rejeitaram as 3 mensagens angélicas não seguiram Jesus no santuário celestial. A irmã Aisha até diz, como eu disse, a gente pode ver o texto aqui, que ela fala bem assim, foi-me mostrada ela fala bem assim, foi-me mostrada e eu acredito que sim, teve uma porta fechada em 1844. Então a gente vê que o povo estava realmente sendo provado, eles estavam sendo testados naquelas 3 mensagens angélicas que aconteceu no período do final do segundo ai. Então isso ilustra, isso mostra que eles também estavam vivendo num período de teste, num período onde eles estavam sendo selados, ok? Nada. A verdade do salmo a gente vai entender depois de 1844. Exato. A terceira mensagem angélica tem a ver com o selamento. Que aí a terceira mensagem angélica começa a soar quando? Em 1844. Ok? Eu não estou falando do selamento do decreto dominical. Estou falando do selamento de um povo que está sendo provado, ok? E testado. E nessa época mesmo, alguns deles já tiveram uma porta fechada desse selamento que eu estou dizendo. Gente, se tiver dúvida, pode falar. Alguém tem mais alguma dúvida em relação a isso? Ao longo, tanto na época dos judeus, por exemplo. Desejar todas as nações fala claramente que eles selaram sua determinação de crucificar Cristo, ok? Selaram a vida deles fazendo isso. Então, constantemente isso acontece nos períodos, ok? Isso é caracterizado. E é justamente o que está acontecendo no capítulo 10. Porque o segundo ai introduz o que? Apocalipse 10. Em Apocalipse 10, fala justamente sobre a história milerita, tá? 1840 a 1844.
E é interessante, vocês já ouviram falar sobre o grande jihad? Os islamitas, eles falam sobre isso, sobre primeiro, segundo e terceiro grande jihad. Eles falam que o primeiro grande jihad dele foi entre 800 e 1492, que é justamente o período aproximado, não é exato, né, desse período aqui. Os islamitas chamam isso do primeiro grande, nem eu sei como é que escreve esse jihad, J-I-H-A-D. Jihad. Ele fala que os primeiros grandes jihad foi entre esse período. E o segundo grande jihad, eles falam que começa exatamente aqui perto do início do segundo Ai, com a queda do muro de Constantinopla. Ok? Dentro desse período do segundo Ai. Eles falam que começa aqui o segundo grande jihad. E é interessante que eles afirmam que o terceiro grande jihad começou exatamente em 11 de setembro. Não é por causa disso que a gente chega a essa conclusão, obviamente, né? Isso daí é só uma característica que a gente viu depois e tudo mais, de estudando essa mensagem. Mas a gente vai ver agora que com essas características aqui e algumas outras, a gente vai ver que isso se aplica ao terceiro Ai, começando em 11 de setembro. Ok? Vamos a algumas delas se a gente for parar para pensar nessas características. Ataques repentinos. Será que alguém estava esperando aquilo em 11 de setembro? Eu acho que não estava começando, ninguém estava esperando aquilo acontecer em 11 de setembro. Exércitos de Roma. Depois que o Constantinopla caiu, Roma Oriental caiu, quem é no fim dos tempos que o papado vai usar como exército? Quem é que vai passar a lei dominical para o papado, que o papado tanto quer? Quem é que vai perseguir os cristãos com os seus exércitos? Os Estados Unidos. Então a gente vê que em 11 de setembro nós temos ataque repentino. Quem são os exércitos de Roma? A gente vai entender um pouco mais por que depois desse período a gente está vivendo num período de selamento. E é interessante que mesmo os islamitas consideram isso como o terceiro grande jihad. Entendendo o primeiro, o segundo e o terceiro Ai. A gente vê não só isso, talvez eu esqueci de botar o primeiro ponto aqui importante. O primeiro Ai se trata de quem? Islã. Segundo Ai se trata de quem? Islã. O que a gente deveria pensar que fosse o terceiro Ai? Atividade do islamismo. Contra quem? Contra os exércitos de Roma. Só que na nossa geração, quem são os exércitos de Roma? Os Estados Unidos. Ok? Ia falar alguma coisa? Prestem atenção agora nas características da sétima trombeta. Voltem lá em Apocalipse 11, no verso 18. Alguém pode ler para mim, por favor? Iraram-se as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dar recompensa aos profetas e aos servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Olha o que a irmã a gente vai dizer isso em Primeiros Escritos, página 36. Primeiros Escritos, página 36. Fui levado em visão para o lugar santíssimo, onde vi Jesus ainda intercedendo por Israel. Na extremidade inferior das suas vestes havia uma campainha e uma romã. Uma campainha e uma romã. Vi então que Jesus não abandonaria o lugar santíssimo, sem que cada caso fosse decidido, ou para a salvação ou para a destruição. E que a ira de Deus não poderia manifestar-se sem que Jesus concluísse sua obra no Santíssimo. Depusesse seus atavios sacerdotais e se vestisse com vestes de vingança.
Então Jesus sairá de entre o Pai e os homens, e Deus não mais silenciará, mas derramará sua ira sobre aqueles que rejeitaram a sua verdade. Aí olha só o que a irmã White vai dizer, prestem bem atenção. Vi que a ira das nações, a ira de Deus e o tempo de julgar os mortos eram acontecimentos separados e distintos, seguindo-se um após o outro. Vou tentar fazer aqui embaixo, ok? Não é um paralelo, é só uma outra linha. Iras nas nações, não é isso? Depois o quê? Ira de Deus. E julgamento dos mortos, não é isso? Irmãos, muitas pessoas vão dizer que esse julgar os mortos está falando de 1844 no juízo investigativo, ok? Mas não é isso. Porque vocês vão ver bem aqui agora que a irmã White, o que ela vai falar em seguida. Olha só. Outro sim, que Miguel não se levantaria e que o tempo de angústia, tal como nunca houve, ainda não começara. As nações estão se irando agora. Então a irmã White acabou de falar. Ira das nações, ira de Deus e julgar os mortos são acontecimentos separados e distintos. E ela diz, as nações estão começando a se irar agora. Então se as nações estão iradas agora, depois disso vai vir a ira de Deus, que são o quê? As 7 pragas. E depois o tempo de julgar os mortos, que isso é o quê? O milênio. Faz sentido que o milênio é o tempo de julgar os mortos? Abram lá em Apocalipse 21. Apocalipse 20. Verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dados poder de julgar. Aí a gente fala, nos 1000 anos a gente vai analisar os casos. Ok, mas a Bíblia usa a palavra julgar no milênio. Então a gente vai julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, ok? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Então aqui está falando a respeito disso. Ira das nações, a irmã White deixa bem claro. As nações estão se irando agora. E ela diz que isso são acontecimentos separados e distintos. Então se agora as nações estão iradas, depois vai vir o quê? A ira de Deus. Faz sentido? E depois tem que vir o tempo de julgar os mortos. Onde, usando ali a interpretação bíblica, a gente vê isso no milênio, tá? O ponto que eu quero trazer é que agora é o tempo da ira das nações. Só que o que é a ira das nações? O que causa a ira das nações? Gênesis 16, verso 11. Abre lá comigo. Gênesis 16. Ficou claro até aqui, irmãos? Sim ou não? Ouvi pouco sim. Sim ou não? Então tá. Verso 11. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste e darás luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ok? Então está falando de Ismael. E quem é Ismael, irmãos? É o pai do islamismo. Islamismo vem de Ismael. E serás um jumento selvagem entre os homens, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. O primeiro ponto é que a Bíblia dá um símbolo profético para Ismael. E qual é esse? Um jumento feroz, ok? Um jumento selvagem. E o jumento é da família dos cavalos, como esses cavalos que veem ferozmente aqui. E ele recebe esse símbolo
como jumento, como da família dos cavalos, bravos. Mas não só isso, diz que a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. É isso que o islamismo faz. As nações ficam iradas por causa do Islã, porque ele é contra todos e todos são contra eles. Depois de 11 de setembro... Oi? Isso está acontecendo hoje. Depois de 11 de setembro, Bush foi na ONU e ele disse: or you are with us, or you are against us. Ou você está conosco, ou você está contra nós. São todos contra o Islã. E o Islã contra todos. Gênesis 16 fala isso. Lá com Ismael. Quanto tempo? E essa profecia a gente vê nos nossos dias? Hoje. Isso é a ira das nações. Agora, irmãos, eu vou para aquele texto que eu já li, que está em Life Sketches 411, que fala das torres gêmeas. Ok? Olha o que diz. Estão dizendo que eu teria proclamado que Nova York será lavado por uma onda do mar. Isso eu nunca disse. Eu disse que vi os grandes edifícios sendo construídos andar após andar. Quão terríveis as cenas que hão de ocorrer quando o Senhor se levantar para sacudir a terra terrivelmente. Sacudir a terra. Então se cumprirão as palavras de Apocalipse 18, de 1 a 3. A gente já leu isso hoje de manhã, certo? Que repete a segunda mensagem angélica. O capítulo 18 inteiro de Apocalipse é uma advertência do que virá sobre a terra, porém não tem luz específica do que virá sobre Nova York. Sei somente que algum dia aí os grandes edifícios serão derrubados com a força de Deus que derruba e revira. A luz que me foi dada me diz que está agindo no mundo o espírito de destruição. Irmãos, quem é que tem o espírito de destruição em Apocalipse 9? Islã. Islã diz que eles tinham um rei sobre eles, que era Abaddon e Apolião. E Abaddon era o anjo destruidor e Apolião destruidor. Isso está em Apocalipse 9, no verso 11, 9-11. Isso fala a respeito de destruição. E também fala que os gafanhotos, lembram o que eles vêm trazer? Que o vento oriental traz? Destruição. E aliás, o vento é o símbolo de quê? Guerras, ok? E o vento oriental é o vento do Oriente. E a gente vê que o Oriente também é o símbolo do Islã. A gente pode ver isso mais para frente. São guerras, destruição. É o que fala lá em Apocalipse 9, verso 11. Quando a irmã fala que tem um espírito de destruição, claramente está falando a respeito, que está adereçando isso, está colocando isso, como também está no papel do islamismo, porque ela está falando da queda das torres de Nova York. E ela justamente fala do espírito de destruição. Agora vai entrar mais um ponto, porque a gente viu que o símbolo profético do islamismo é sobre cavalos, sobre jumentos ferozes, ok? E que a gente viu também que Apocalipse, os pioneiros viram o símbolo deles, que eles são cavalos aparelhados para quê? Guerra. Também são representados pela família dos cavalos, assim como os jumentos, cavalos, bravos, ferozes. Esse texto que eu vou ver está em Manuscripts Releases, volume 20, página 216 e 17. Anjos seguram os 4 ventos. Abre lá Apocalipse 7 com a gente. Apocalipse 7. Sabe que vai ter um momento que os 4 ventos vão ser soltos, não é isso? E isso é um momento que acontece. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção nisso daqui. Eu acho que eu vou apagar aqui. Eu ocupei o quadro inteiro. Tem um momento na história onde os 4 ventos são soltos, não é? Não é isso? Mas tem um momento na história onde tem anjos segurando os 4 ventos. E isso é um momento que acontece, que é quando os 4 ventos são retidos.
Eles são soltos, mas Apocalipse 7 está falando de um momento que eles estão sendo retidos. Por que eles estão sendo retidos? Apocalipse 7, verso 1. Depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e tinha o selo do Deus vivo. Por que está sendo segurado os 4 ventos? Porque o anjo do selamento está vindo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder para danificar a terra, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados as testas dos servos do nosso Deus. Vocês já viram isso em outro lugar? Lembra do primeiro ai? Volta lá, segura aí e vai lá em Apocalipse 9, verso 4. O primeiro ai tem as mesmas características. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas testas o selo de Deus. O primeiro ai está falando do selamento. Apocalipse 7 está falando no momento onde os 4 ventos estão sendo segurados para que sejam selados os 144 mil. Também é um período de selamento. Também está falando a respeito do terceiro ai. Não danifiqueis nem o mar, estou em Apocalipse 7, no verso 3. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas testas dos servos do nosso Deus. Verso 4. E eu vi o número dos selados, e eram 144 mil de todas as tribos do filho de Israel. Então aí a gente vê o selamento dos 144 mil. Amém? Então, conseguindo seguir? Então, sim. Podemos chegar à conclusão que a partir desse processo que se cumpriu com a Torre Gêmeas, a partir daí começou a ser selado 144 mil? Exato. Eu vou repetir para a câmera. O pastor aqui perguntou se assim devemos chegar à conclusão que depois da profecia do terceiro ai que começa, a gente está vivendo o período de selamento de 144 mil. É exatamente isso. Nem precisei falar, vocês já chegaram à conclusão. Começa o selamento, ok? O processo de selamento. A gente não sabe quando passou cada pessoa. Concordo. E quando ela ainda tem noção do seu pecado, que é pecador, ela ainda... Sim. Ponto que eu quero trazer. Quando eu digo começa o processo de selamento, ele fala segures até que sejam selados, ok? Eu não estou dizendo que o selo saiu em 11 de setembro. Deixando isso bem claro, ok? Eu não estou falando que o selo saiu em 11 de setembro e veio e todo mundo está selado. Começa o processo de selamento, ok? E o processo de selamento em 1840-44 foi toda aquela história. A porta se fecha em 1844, ok? Não... Tem que haver uma santificação. Exatamente. Tem todo esse processo que a gente entende que começa em 11 de setembro. Deus começa a chamar o povo, é que nem os discípulos. Ele começa a chamar 5 discípulos, depois os 12. Eles fazem todo um trabalho. Aquilo é todo o processo de selamento do caráter. Aliás, não sei se vocês compreendem, mas se vocês estudarem o que é o selamento, a irmã diz que o selamento não é um selo que se possa ser visto, mas é a consolidação da mensagem. Ela deixa isso bem claro. O selamento é a consolidação na mensagem. Quem é que eu cheguei hoje, chegou um dia, hoje me consolidei na mensagem? Não é assim. Consolidação na mensagem, você estuda a mensagem, você estuda a palavra de Deus, e aí sim você passa por esse processo de se consolidar, de aquilo realmente fazer parte de você, ok? Isso é o selamento. Então o selamento não é um estampe assim que vai ter na testa da gente, é a consolidação na verdade, tá? Então assim, esse processo começa em 11 de setembro. Claro. No tempo indicado para o juízo, no final dos 2.300 dias, em 1844, iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados. Sim. 489. Logo fizeram caso do livro, só que nós não sabemos o dia nem a hora. Eu começo, eu não sei.
Ponto importante. Julgamento dos vivos. O Espírito é bem claro e nos traz uma esperança muito grande do que vai acontecer. Exato. Nós não devemos procurar o caminho difícil e complicado. Exato. É um ponto muito interessante até que a irmã estava apresentando para mim. A gente não sabe quando vai vir um decreto. O Espírito de Profecia deixa claro que a gente não sabe quando começa os julgamentos dos vivos. Deixa claro que a gente não sabe a data da volta de Jesus, não é isso? Mas, quando Jesus voltar, a gente vai poder olhar para trás e falar bem assim, Jesus voltou em tal dia. Quando chegar o decreto dominical, a gente vai poder olhar para trás e falar, em tal dia se passou o decreto. Quando a gente olhar para trás, a gente vai poder falar, a partir desse dia começou o julgamento. Porque os eventos marcam isso. Quando aconteceu o decreto dominical, eu vou falar, opa, em tal dia, ontem, por exemplo, né, passou o decreto dominical. Aí chega no próximo dia, eu vou falar, ontem aconteceu o decreto. Só que aí vão vir pessoas e vão falar para você, não, aqui, irmão, a gente disse que ninguém pode falar qual é a data do decreto, porque ninguém entende. Mas vocês conseguem entender esse ponto? É como a gente conversou hoje de manhã. É como a gente falou da chuva serôdia. Ninguém sabe o tempo que a chuva serôdia vai cair. Mas quando se cumprir, a gente vai olhar para trás e falar, começou a cair em tal dia. Consegue compreender? Ninguém sabe a data da volta de Cristo. Quando Jesus voltar, a gente vai poder falar a data da volta de Cristo. E ele falou do Apocalipse 18, mencionando que já houve cumprimento. Então, quer dizer, a chuva serôdia já começou. Exato. Ok? Então esse é um ponto muito importante. A gente não sabe quando começam as coisas do futuro. Não temos data para poder dizer de coisas do futuro. Mas quando os eventos passam, a gente é permitido identificar quando que eles aconteceram. Quando a lei dominical sair, é a grande prova. Porque muitos vão ser, nesse momento, eles vão cair. Porque às vezes são levados por empregos, propostas maiores, para eles transgredirem o sábado, trabalharem no sábado. Exato. E é a grande prova para o verdadeiro. Exatamente. Ok? Vamos lá então. Olha só aquele texto que eu iria ler. Que está em Manuscripts Release, volume 20, página 216. Anjos seguram os quatro ventos, representados como um cavalo bravo, que se soltam a querer correr sobre toda a face da terra. Prestem bem atenção. A irmã White, sabe os quatro ventos? A irmã White comparou aqueles quatro ventos como os cavalos bravos. Agora a irmã White deu um símbolo para a gente. Ela pegou os quatro ventos e deu um símbolo profético. Ela fala, eles são como cavalos bravos. E quem é representado como cavalos bravos, como a gente viu em Gênesis 16, 11? Ismael, que é um símbolo do islamismo. Então, quando a gente fala em Apocalipse 17, a gente vai ver que o islamismo está sendo retido. A gente está entendendo que os quatro ventos estão sendo retidos. A gente está entendendo que o islamismo ali também está sendo retido, porque os quatro ventos têm como símbolo cavalo bravo. E o cavalo bravo, de acordo com Gênesis 16, é um símbolo do islamismo. Por que isso é importante para a gente? Em 11 de setembro, quando aconteceu o ataque do Islã, uma grande restrição foi feita sobre o islamismo, ok? Uma grande restrição foi feita no islamismo. Ataques contra eles foram muito reprimidos depois daquela situação. Então a gente vê que realmente eles foram segurados depois daquele ataque. Ponto que eu estou querendo dizer, quando a gente entende que os 144 mil começam a ser selados, 144 mil vão passar pela morte? Não. Então é aí que a gente entende que começa o julgamento dos vivos. Isso é um ponto muito chave e importante para se entender. Por que em 11 de setembro começa o julgamento dos vivos? Porque é ali onde os quatro ventos estão sendo restritos. Em Apocalipse 7, quando os quatro ventos estão sendo restritos, é quando os 144 mil estão sendo selados. E os 144 mil passam pela morte? Não. Logo eles vão ser julgados como vivos. Agora, quando, como o Senhor disse, quando que esse nome vai passar lá no santuário celestial, a gente não sabe. Como o pastor disse, a gente não sabe. Mas a gente sabe que esse processo de selamento começou em 11 de setembro. Os quatro ventos sendo restritos. O Islã sendo restrito depois do ataque de 11 de setembro. Ele diz, não machuque, porque ele machucou os exércitos de Roma. Mas ele diz, não danifiques os servos de Deus.
foi feita uma restrição sobre eles. Os anjos segurando os 4 ventos, representados como o cavalo bravo, que se soltam e querem correr sobre toda a face da terra, trazendo sobre eles destruição e morte. Os 4 ventos vão trazer o quê? Destruição e morte, as mesmas características do Islã em Apocalipse 9. Devemos dormir considerando o fato que estamos na beira da vida eterna. Devemos continuar embotados, frios e sem vida. Se pudéssemos em nossas igrejas ter o Espírito de Deus, se o seu fôlego soprando ao seu povo, para que tenham solo firme debaixo de seus pés e possam viver. Precisamos levantar agora e brilhar, porque nossa luz já chegou e a glória do Senhor passou para nós. O anjo de Apocalipse 18 traz o quê? E a sua luz iluminou a terra com a sua glória. A terra foi iluminada com a sua glória. E aqui fala que quando esses 4 ventos que querem trazer destruição e morte diz, precisamos levantar agora e brilhar, porque nossa luz já chegou e a glória do Senhor passou para nós. Não temos tempos para ficar conversando sobre nós mesmos. Não há tempos de continuar sendo como uma planta sensível sensível que não se pode nem tocar, porque senão ela encolheria. Olha só, agora o que diz. Quer dizer, irmão, que a gente não pode se considerar como uma planta sensível. Essa é a característica daquele que não entra nessa obra. Esse é um ponto muito importante, né, gente? Muito sensível, não dá nem para tocar que música. Quer dizer, A gente não pode nem admoestar uns irmãos uns aos outros, que as pessoas já ficam fracas, né? Primeiros Escritos, página 38. Olha só isso, que forte esse texto. Vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra e estavam em vias de cumpri-la. Jesus estava vestindo com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente os remanescentes, levantou então as mãos e com voz de profunda compaixão exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Vi então que Deus estava sentado sobre o grande trono branco. Saiu uma luz extraordinariamente brilhante, derramava-se ao redor de Jesus. Vi em seguida o anjo com missão da parte de Jesus, voando celeramente aos 4 anjos que tinham a obra na terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa na mão e clamando com grande voz. Sabe por que alguma coisa que não diz? Porque é algo escondido. E ele clama com grande voz: segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu via. Aqui está falando sobre Apocalipse 7, que é um momento na história em que os anjos de Deus vão e seguram os 4 ventos. Porque Jesus disse: meu sangue, Pai, meu sangue, segura um pouco mais. Eram para ser soltos os 4 ventos, mas Jesus intercede no meio e ele fala: segura, segura, segura. Para que o quê? Para que os servos de Deus sejam selados. Isso é um momento que acontece. E é isso que está falando Apocalipse 7. Perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu ouvia e queria fazer os 4 anjos. Ele me disse que era Deus quem restringira os poderes, incumbira aos seus anjos de tudo que se relacionava com a terra, que os 4 anjos tinham poder da parte de Deus para reter os 4 ventos e que já estavam prestes a soltá-los, mas quando se lhe afrouxavam as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os misericordiosos olhos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados e, erguendo as mãos para o Pai, alegou que havia derramado seu sangue por eles. Então outro anjo, quem é esse outro anjo? Outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos 4 anjos e mandar-lhes reter os ventos até os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. 11 de setembro. É um momento na história onde estava afrouxando as mãos. Só que aí Deus pede para segurar. Até que hajam selados 144 mil. Irmãos, um ponto muito importante. Esse selamento tem que acontecer antes do fechamento da porta da graça. Para que o povo seja selado e assim caiam as pragas. Isso é um momento que tem que acontecer
antes que a porta se feche. Porque quando a porta fechar, os 4 ventos vão ser soltos. E quando eles forem soltos, se a gente não tiver o selo de Deus, a gente está perdido. E esse processo começa aqui, junto com o terceiro ai. Assim como teve um selamento no primeiro ai, teve um período de selamento no segundo ai, a gente vê um período de selamento começando no terceiro ai. Por favor. Então não existe exagero nenhum quando a gente diz que essa é a nossa última oportunidade de misericórdia. É o último chamado. Grande conflito. Hoje eu estava na casa do irmão aqui e a gente leu lá. Irmão, você lembra qual é o início do capítulo 39 do grande conflito? Que diz lá, o início do capítulo 39 do grande conflito, que você leu lá na sua Bíblia, ela diz bem assim, o último convite de misericórdia. E aí fala a respeito do anjo de Apocalipse 18. É o último convite de misericórdia para o mundo. É o último, não tem outro. O último convite de misericórdia. Até que o povo de Deus seja selado. Primeiros Escritos, página 85. O início do tempo de angústia ali mencionado não se refere ao tempo em que as pragas comerão ser derramadas. Olha só, irmão, a gente fala do início do tempo de angústia e depois do tempo de angústia. Mas um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Neste tempo, enquanto a obra da salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra. As nações ficarão iradas, embora contidas para impedir a obra do terceiro anjo. Quando que as nações ficam iradas? Atividade do Islã. Embora contidas, os 4 ventos sendo retidos. Neste tempo, a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estar em pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Chuva serôdia, começando a cair em 11 de setembro. E é interessante que em Grande Conflito, página 611, faz aquela comparação justamente de 1840 com o anjo de Apocalipse 18, que a gente viu isso, ok? É mais uma prova de que a gente realmente está no selamento, porque nós estamos vendo o gotejar da chuva serôdia. E o gotejar da chuva serôdia está no selamento. Prepara os santos para estar em pé. Elas preparam os santos para estar em pé, exatamente. Exatamente. Então é mais uma prova. Amém. Amém. Mais uma prova. Bible Echo, também em inglês, 26 de agosto de 1895, parte 10. Existem períodos que são pontos de viradas na história das nações e da igreja. Na providência de Deus, quando essas diferentes crises chegam, a luz para esse tempo é dada. Se for recebida, há progresso espiritual. Se for rejeitada, declínio espiritual e naufrágio se segue. O Senhor abriu em sua palavra a agressiva obra do Evangelho, assim como foi no passado e como será no futuro, mesmo nas cenas do fechamento do conflito, quando os agentes de Satanás farão seu último movimento maravilhoso. A gente viu que 11 de setembro claramente é um ponto de virada no mundo. Mas não só no mundo, como na igreja também. Porque em 11 de setembro, exatamente em setembro de 2001, foi quando começou a se introduzir formação espiritual nas escolas de teologia das universidades adventistas. Em setembro de 2001, formação espiritual. Formação espiritual é um método avançado de adoração. É uma falsa chuva serôdia. Existem períodos na história que são pontos de virada, tanto nas nações quanto da igreja. E a gente vê isso acontecendo em 2001. Irmãos, esse é um assunto que é muito importante a gente estudar.
Porque há dúvidas. E as dúvidas não são motivos para a gente chegar e chutar o balde. As dúvidas são motivos... Tem um texto da Ellen White que ela fala bem assim, que as dúvidas são uma clareza... Como é que ela fala? É uma certeza de que a gente está andando no caminho certo e que a gente deve buscar para solucionar aquilo. Porque quando a gente tem dúvida, o nosso dever é procurar, é buscar para saber entender aquilo. E como que a gente faz isso? Como Guilherme Miller. Procure todos os textos que falam a respeito daquilo. Por exemplo, eu estou afirmando para a gente aqui, como a gente já viu, que a chuva serôdia começa a cair em 11 de setembro. Mas a gente vê que a chuva serôdia vem em duas etapas. Primeiro a temporã, que são os gotejos, e depois a serôdia. Aí você fala, em 11 de setembro ninguém está falando em línguas? Claro, porque a chuva começou a cair em 11 de setembro. E quando ela começa a cair, ela vem com gotejos. E como a gente viu no sermão hoje de manhã, goteja a sua doutrina sobre mim. Os gotejos da chuva serôdia é uma mensagem, a doutrina é a palavra de Deus, como a gente viu no Deuteronômio 32, ou Isaías 10, verso 11. Ok? Destilha a chuva. Como é que é? Isaías 10. Verso... Isaías 55, 10. Falei errado. Isaías 55, 10. Sabia que tinha um... Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam, fazem brotar. Aí verso 11, assim será a palavra que sai da minha boca. Ou seja, assim como é a chuva, desce e cai, assim é a palavra que sai da boca de Deus. Em Deuteronômio 32, verso 1 e 2, fala que goteja a doutrina como a chuva. Então a gente vê que esses gotejos que caem em 11 de setembro é uma mensagem. É aquilo que o anjo Abel anda para cima e para baixo que a gente não sabe o que é. É o maná escondido. É como em 1840, desce o anjo com um livrinho que tem que comer. O anjo de Apocalipse 18, ele traz uma coisa na sua mão, que é o maná escondido que a gente tem que comer. Em 11 de setembro nós temos a chuva temporã caindo primeiro, que são uma mensagem, que é uma mensagem. E é isso que a irmã diz, que existem períodos na história que são pontos de viradas nas nações e na igreja. Na providência de Deus, quando essas diferentes crises chegam, a luz para esse tempo é dada. E essa mensagem é uma mensagem da verdade presente. É uma luz para o nosso tempo. É a chuva serôdia. Só que a chuva serôdia vem primeiro com uma temporã. E ela começa a cair em 11 de setembro. Os gotejos da chuva serôdia. Essa mensagem dos últimos tempos. Sim. Posso considerar até o último momento mesmo? Exceto considerar, porque a chuva... O que quer dizer com considerar? Eu até posso pegar o texto, que há necessidade que caia a chuva temporã até o fim. Exato, por quê? Vai produzir a maragem viva. Exato. Se a chuva serôdia vem lavando tudo, ela arranca a colheita. A chuva temporã tem que vir para o quê? Germinar, criar raízes. Criando raízes vem a chuva serôdia sem medida, que é quando tem os dons espirituais, que vai ser falar em língua se for necessário, e as coisas que vão acontecer como foi nos dias dos apóstolos. Lembrem-se que antes da chuva do Pentecostes, os discípulos ficaram 10 dias fazendo o quê? Tirando o pecado, orando. E aí Jesus assopra sobre eles, ele fala, recebei o meu Espírito. E aí White diz que esse assoprar, em João 2,20, que aquilo foi como uma pequenas gotas antes da chuva, sem medida. É a mesma coisa nos nossos dias. Em 11 de setembro são essas pequenas gotas que a gente tem que entrar nesse processo de purificação e santificação, como os discípulos passaram, para que então venha chuva sem medida no Pentecostes, na nossa geração, que é o decreto dominical. A porta fecha primeiro, depois cai a chuva. Não é isso? Na época de Noé, a porta da arca fecha, depois cai a chuva, sem medida. Irmãos, esse é um assunto, como eu disse,
aparecem várias dúvidas nas nossas cabeças, várias complicações. Sintam-se à vontade para perguntar. Não é uma coisa que a gente vai chegar assim, às vezes, entender na primeira vez. É uma coisa que a gente tem que buscar. Lembra-se quando Jesus falava em parábolas, a diferença dos discípulos para os fariseus era que os discípulos foram a Jesus e perguntaram. Quando a gente não entende uma coisa, a nossa função é buscar, é perguntar para entender. Então, se eu não deixei alguma coisa clara, por favor, venham aqui conversar com a gente. Tirem as dúvidas. Eu também não tenho resposta para tudo. Eu não estou aqui para dizer que eu estou 100% certo, ok? Mas é o entendimento que eu tenho. E esse entendimento é muito forte, porque o anjo de Apocalipse 18 é a última obra de salvação para o povo. É a última oportunidade. E ele marca quando vem a chuva serôdia. E quando vem a chuva serôdia, é quando começa o selamento. Deixa eu ver um texto na Bíblia. Alguém tem alguma dúvida? Enquanto isso. É. Por que, pastor? Na minha condição de a salvação individual, cada um é responsável por si. Concordo, pastor. Cada um é responsável. Eu não discordo desse fator. Acredito que cada um é responsável pela salvação de si mesmo. O ponto que eu digo quando começa o julgamento dos vivos ou o selamento é pelo fato que a gente vê que a história marca que no período do primeiro ai, o povo está vivendo num período de selamento. Na época do segundo ai, o povo está vivendo num período de selamento. E na época do terceiro ai, a gente vê que o povo também está vivendo esse período do selamento. Eu não quero dizer que alguém em si, tipo assim, o seu nome passou, não é isso que eu quero dizer. Eu não quero dizer que eu estou marcando data para o futuro de alguma coisa. Eu quero dizer que quando a gente vê os eventos, a gente vê que eles se passaram e a gente consegue identificar. E quando o terceiro ai começa, também começa um período de selamento. É o entendimento que eu tenho, ok? Mas o Senhor tem um total direito de discordar. É um processo. Exato. Eu não digo, é que nem o decreto dominical. Será que todo mundo vai receber a marca da besta de uma vez? Não. Tem pessoas que vão ouvir a mensagem e receber o selo de Deus. Vai ser o quê? Progressivo. A gente tem que entender que tudo na Bíblia é progressivo. A planta germina, cresce o brotinho e vai crescendo. Assim também é a mensagem de Deus. Começou com milho, foi espalhando e foi crescendo. Assim é a chuva serôdia. Vem primeiro nos gotejos e vai crescendo. Assim também é o selamento. Okay? Vai chegar um momento, pastor, que eu acredito que é no decreto dominical, onde todos vão receber, os adventistas, ou o selo de Deus, mas os adventistas. Então eu realmente creio que isso, eu não tenho data para isso, eu não sei, eu não posso fazer data para isso no futuro. Mas eu entendo que o momento em que os 144 mil estão sendo chamados, ok? É o chamado dos 144 mil. Começa quando o anjo de Apocalipse 18 descende no terceiro ai. E isso está com um texto maravilhoso, que lembra que eu disse que é um dos textos mais fortes que eu já vi? Que lá fala bem assim, que são aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Presta bem atenção nesse texto, eu tenho ele meio memorizado na mente. É em material de 1878, alguma coisa. Eu posso ler para você, mas está naquela palestra que eu falei sobre a linha dos 144 mil e a nossa linha. Ele fala bem assim, são os que seguem o Cordeiro onde quer que vá. Quem é que segue o Cordeiro onde quer que vá? Os 144 mil. Ou seja, são 144 mil que recebem poder do anjo de Apocalipse 18. Ou seja, quando o anjo de Apocalipse 18 vem no terceiro ai, são 144 mil que são chamados. Então talvez eu possa trocar a palavra selamento pelo chamado dos 144 mil. Os 144 mil eles são chamados ali quando vem o anjo de Apocalipse 18. E a irmã White diz que quando as torres de Nova York caíram, se cumpriu o Apocalipse 18. Logo ali em Apocalipse 18 é quando vem, são chamados os 144 mil. Conseguem compreender? Aí por que eu digo que é o selamento? Porque os 144 mil não passam pela morte. Se eles não passam pela morte, eles não vão participar do julgamento dos mortos. Eles não vão ser julgados mortos, porque eles não vão morrer.
Logo, se eles são vivos, eles vão ser selados vivos. O selamento deles não é a morte deles. O selamento deles é o quê? É enquanto eles estiverem vivos. É quando o selo de Deus sair. E isso vai acontecer enquanto eles estiverem vivos. Por isso que eu chamo isso do selamento dos vivos. Agora, pastor, eu não acredito que a gente deve dizer, um está salvo, esse daqui, isso aqui, esse daqui, não. Porque realmente, como o Senhor disse, salvação é individual, ok? Mas o evento que marca o chamado dos 144 mil é quando o anjo de Apocalipse 18 vem. E isso acontece quando o Islã ataca as torres de Nova York e as torres de Nova York caem. Ficou mais claro? Esse início também é um processo. Ele vai terminar, vai ser mais marcante quando o caráter de Cristo se refletir nos seus. Amém. Aí quando chegar naquele momento, né, é esse processo, né, aí o Espírito Santo já está sendo derramado sobre a medida, porque houve uma consagração incompleta. Sim. Está me entendendo? Que aí sim ele vai poder vir buscar os seus. Uhum. Foi. Amém. Alguém tem mais alguma dúvida? Podemos orar então? Vamos ficar de joelhos? Querido Pai, estamos aqui mais uma vez de joelhos para agradecer por nos reunirmos para estudar a Tua Palavra. Eu vim aqui pedir ao Senhor que o Senhor possa ajudar cada um com clareza, para que a gente possa entender cada ponto aqui. Esse é um assunto que realmente exige do nosso esforço e exige também que o Seu Espírito Santo nos ajude a compreender. Eu peço que cada um aqui esteja disposto a estudar e a cavar isso como tesouros escondidos, para que possamos compreender essas verdades que aqui foram ditas, Pai. Que a gente possa buscar e ver se isso realmente é verdade, que a gente possa testar cada ponto desse, Pai. Nos ajude a compreender isso, nos ajude a tirar as nossas dúvidas, nos abençoe nesse fim de sábado, em nome de Jesus Cristo. Amém.